O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. Ato de contrição. Santo e Divino Espírito, bondade suprema e caridade ardente, que desde toda a eternidade desejavas ardentemente que existissem seres a quem tu pudesses comunicar as tuas felicidades e belezas, as tuas riquezas e as tuas glórias. Com o poder infinito que tens como Deus, tu criastes esses seres por ti tão desejados. E como te corresponderam essas criaturas, a quem a tua infinita bondade tanto quis engrandecer, exaltar e enriquecer? Ó meu único bem, quando por um momento abro os meus ouvidos para escutar os mortais, imediatamente volto a fechá-los, para não ouvir os clamores que contra ti lançam as tuas criaturas. É um desabafo infernal que Satanás lança contra ti, e não desiste de tentar conseguir que os homens te odeiem e blasfemem e deixem de louvar-te e bendizer-te, para com isso impedir que se alcance o fim para o qual fomos criados. Ó bondade infinita, que não necessitas de nós para nada, porque tens tudo em ti mesmo. Tu és a fonte e o manancial de toda alegria e ventura, de toda felicidade e grandeza, de toda riqueza e formosura, de todo poder e glória. E nós, tuas criaturas, não somos nem podemos ser mais do que tu quisestes fazer-nos. Nem podemos ter mais do que tu nos quiseste dar. Tu és, por essência, a suma grandeza, e nós, pobres criaturas, temos o próprio nada como essência. Se tu, nosso Deus, nos deixasses, imediatamente morreríamos, porque não podemos ter vida senão em ti. Ó grandeza suma, como é possível que, sendo quem és, nos ames tanto como nos amas, e que sejas correspondido com tanta ingratidão? Quem me dera que de pena, sentimento e dor o meu coração se partisse em 1000 pedaços, ou que de um ardente amor que tivesse o meu coração exalasse o último suspiro, para que o amor que te tivesse fosse a única causa da minha morte. Dá-me, Senhor, este amor, que desejo ter e não tenho. Peço por quem sois, Deus infinito em bondades. Dá-me também a tua graça e a tua luz divina, para com ela conhecer-te a ti e conhecer-me a mim, e para que, conhecendo-te a ti, te sirva e te ame até o último instante da minha vida e continue depois a amar-te pelos séculos sem fim. Assim seja. O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. Oração para todos os dias. Meu Senhor, único Deus verdadeiro, que nas tuas 3 divinas pessoas tens todo louvor, honra e glória, que como Deus mereces. Nenhuma delas teve princípio e não existiu uma depois da outra, porque as 3 são a única essência divina. Elas têm propriamente em si a tua natureza, e são elas que dão a tua grandeza e senhorio a honra, a glória, o louvor, que como Deus mereces, porque fora de ti não há nem honra nem glória digna de ti. Grandeza suma, diz-me, por que permites que não sejam conhecidas igualmente dos teus fiéis as 3 divinas pessoas que em ti existem? É conhecida a pessoa do Pai, é conhecida a pessoa do Filho, só é desconhecida a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Ó Divina Essência, deste-nos quem nos criasse, e remisse e fizeste-o sem peso e medida. Dá-nos com esta abundância quem nos santifique e a ti nos leve. Dá-nos o teu Divino Espírito para concluir a obra que o Pai começou e o Filho continuou. Pois, para concluir e rematar, destinaste o teu Santo e Divino Espírito. Envia-o novamente ao mundo, pois o mundo não o conhece, e sem ele, bem sabeis vós, meu Deus e meu tudo, que não podemos conseguir a tua posse. Com ele, eu estou certa que te chegaremos a possuir pelo amor nesta vida e em posse verdadeira por toda a eternidade. Assim seja. O Decenário do Espírito Santo, de Francisca Javiera Del Valle. 7º dia. Consideração. Ensinamentos e instruções acerca do que mais agrada a Deus. Ensinamentos e instruções que o Divino Mestre nos dá acerca do que mais agrada a Deus e nos traz maior proveito. Não vos quero dizer nada acerca dos imensos consolos e doçuras
que a alma e o corpo, os sentidos e as potências sentem nessa escola, dirigidos por tão admirável mestre como é o Espírito Santo, porque se procurarmos Deus por aquilo que nos dá, ou pelo quanto é doce, nunca iremos saborear nem sentir as doçuras e consolações que desejamos. E além disso, esse é um grande estorvo e não pequeno impedimento para alcançar a união com Deus. Tudo se alcança, tudo se tem, porque tudo nos é dado quando só procuramos Deus por quem Ele é, e não pelo que dá, nem pelo que nos prometeu, mas só por quem é. A Deus é preciso procurar servir e amar desinteressadamente, nem para ser virtuoso, nem para adquirir a santidade, nem pela graça, nem pelo céu, nem pela ventura de o possuir, mas só por amá-lo. E quando nos oferece graças e dons, devemos dizer-lhe que não queremos senão amor para o amar. E se chegar a dizer-nos que lhe peçamos tudo o que quisermos, nada lhe devemos pedir, só amor e mais amor para o amar mais e mais. Isto é o melhor que podemos pedir e desejar, por ser ele a única coisa digna de ser amada e apreciada. Convencidos desta verdade, passemos à frente, falando o que mais agrada a Deus e nos traz maior proveito. Este sapientíssimo mestre é tão hábil para ensinar, que ver o seu modo de ensinar é o que há de mais admirável. Tudo é doçura, tudo é carinho, tudo é bondade, tudo prudência, tudo discrição. Como já disse, não usa palavras para ensinar, só raras vezes. Nessas ocasiões, ouve-se a sua voz na escola, mas sem o ver. Mas quem ouve essa voz bem sabe que é ele, e ela se faz ouvir depois de se terem recebido e posto em prática todas as lições com amor e desinteressadamente. Como já disse, as lições dessa escola devem ser todas postas em prática. Senão será tempo perdido e teremos o merecido castigo. O castigo que ele dá é não abrir a escola até que tenhamos posto em prática as lições recebidas e não praticadas. E mesmo que o façamos, o fato de não as praticar no devido tempo deve ser chorado e sentido com verdadeiro arrependimento, o qual, como ele também ensina, não deve ser causado pelo castigo ou por algum outro motivo, mas deve ser um profundo sentimento do coração, somente por lhe ter faltado e pelo desgosto tão grande que lhe damos, quando com o nosso modo de proceder o obrigamos a castigar-nos. Como ele nos ama tanto, é tão grande a sua tristeza, quanto o obrigamos a castigar-nos pelo que fizemos mal, pois não pode deixar de nos castigar. Entendemos isso muito bem nessa escola. Como é tão santo e toda a santidade é justiça, se ele não castigasse, não digo pecado, mas a imperfeição, não seria perfeito. E não ser perfeito em Deus seria uma falta. E nele não cabe falta. Porque no infinito não cabe falta e Deus é infinito em tudo. E isto não o sabemos pelas lições que ali nos são dadas. Isto que agora digo aprende-se com seu trato familiar, que como mestre ele tem conosco. É certo e falo-vos com verdade, acreditai-me que não se vê, mas sente-se, palpa-se, aprecia-se, saboreia-se. A pessoa sente-se cheia dele, experimenta-se a transformação da alma nele, feita por ele, porque a alma de forma alguma o pode conseguir ou adquirir por si mesma, se gratuitamente o Espírito Santo não lhe o der. Porque essa pessoa divina é como a ação de Deus, que desce a nós para nos unir a Ele e, por amor, fazer-nos uma só coisa com Ele. Ó verdadeira riqueza, tesouro escondido, onde estás? Como te hão de encontrar os homens? Eles saem de si mesmos para o procurar, e este grande tesouro está no centro da nossa alma. Aí Deus pôs o nosso gozo, a nossa alegria, o nosso consolo, a nossa paz, a nossa tranquilidade, o paraíso na terra, onde se goza e se participa antecipadamente do céu. Gozar dessa escola é tão consolador que os gozos do mundo, todos juntos, não lhe podem ser comparados. Mas deixemos os gozos por agora. Sigamos o modo de ensinar deste tão admirável e sábio mestre. Com esta luz clara e formosa que ele traz consigo e que põe no nosso entendimento, e ali a deixa, contemplai aquela verdade que este sapientíssimo mestre põe na alma. Basta um entendimento olhar para a verdade, para vê-la perfeitamente com a claridade da luz que lhe foi dada para este fim,
e para entendê-la perfeitamente e sem esforço algum. O próprio entendimento comunica a vontade, e esta ama ou detesta e aborrece conforme o caso. Porque se a verdade é referida a Deus, a vontade lança-se a amá-la cega e desinteressadamente. Mas se a verdade recebida for referida a si mesma, a vontade não se move a amar, mas a abandonar, desprezar, detestar. Porque todas essas verdades conhecidas com a luz do entendimento encaminham-se ao conhecimento de Deus e ao conhecimento próprio. E como em Deus tudo quanto se vê e entende é digno de ser amado, a vontade ama-o cega e desinteressadamente. E como em si mesma, a vontade vê e entende perfeitamente que tudo é digno de ser desprezado e detestado. Tudo detesta e despreza, com um firme propósito de trabalhar o quanto puder até o arrancar de si. Com a arte que tem este mestre tão hábil, tudo causa contentamento e grande prazer. E assim como o pouco que se faz para o bem da nossa alma custa muito quando não se anda nesta escola. Assim, pelo contrário, quando nela se anda e nela se persevera, quanto mais se faz, mais se deseja fazer. Quando uma pessoa se convence da necessidade que tem de dar morte ao amor próprio, ao juízo próprio e à vontade própria, e põe em prática as lições que este mestre divino dá para rapidamente poder alcançar esse objetivo, não há palavras para exprimir a ventura que a alma sente, porque ninguém sabe o que é ser senhor de si mesmo, até que consegue. Não há coisa que supere este senhorio, a não ser a posse de Deus na bem-aventurança da glória. É o paraíso na terra. Nessa prática e com essas mortes, ficam quebradas todas as algemas da escravidão a si próprio. E com este senhorio, se é tão ditoso que não há na terra nem outra aventura que a esta se possa igualar. E a esta segue-se outra eterna, a posse de Deus, por amor nessa vida. Uma felicidade tão grande que a alma e o corpo passariam de bom grado por todos os martírios que tivessem que passar. Porque todo o nosso ser sente e experimenta essa aventura e saboreia a torrente de tão imensas doçuras. Ela traz consigo o próprio gozo da bem-aventurança, da glória, porque deixa transparecer um não sei quê, que não há palavra para exprimir o que é isso. É como uma tatuagem ou selo gravado que o amor dos amores põe no mais íntimo da alma. Ó vida minha, meu tudo em todas as coisas, minha fortaleza, como preparas a alma com a tua própria fortaleza? Como é possível receber isto e continuar vivendo, sendo que há nisto força de sobra para acabar com a vida natural? Ó, como feres e curas, como é efêmera e imortal esta vida natural. E como é possível que não se morra, se é o que tanto se deseja? Santo e Divino Espírito, quem me dera poder fazer com que todos empreendessem a vida interior da alma, para que fosses conhecido, e todos te desejassem e procurassem, para que todos nós contigo, com a tua ajuda, com a tua graça e bondade, conseguíssemos a posse de Deus por amor nessa vida, para com isso assegurar a bem-aventurança da glória, onde há a segurança completa de não perder, de amá-lo pelo século sem fim, tanto quanto se pode amar. Santo e Divino Espírito, dá-te a conhecer as almas que procuram, querem e com ânsia desejam a santificação das suas almas. Vê com que gostam de vir à tua escola e com toda a vontade pôr em prática as tuas lições. E terão o consolo de ter a quem dar as tuas riquezas e as tuas glórias no tempo e pelo século sem fim, como tu desejas, Santo e Divino Espírito. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. De toda regalia e comodidade, livrai-nos, Espírito Santo. De querer buscar ou desejar algo que não sejais vós, livrai-nos, Espírito Santo. De tudo que te desagrade, livrai-nos, Espírito Santo. De todo pecado e imperfeição, de todo mal, livrai-nos, Espírito Santo. Pai amantíssimo, perdoai-nos. Divino Verbo, tende misericórdia de nós. Santo e Divino Espírito, não nos deixeis até que nos tenha dado a posse da divina essência, céu dos céus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, envia-nos o Divino Consolador. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enche-nos com
com os dons do vosso Espírito. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, faz que cresçam em nós os frutos do Espírito Santo. Vem, ó Santo Espírito, enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Enviai vosso Espírito e eles serão criados e renovarão a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito, conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. 7º dia. Oferta ao Espírito Santo para esse 7º dia. Não procurar consolações. Fazer o firme propósito de não procurar coisa alguma que cheire a consolação, mas fazer tudo só para servir e dar contentamento a Deus. É também um pouco difícil fazer as coisas e não procurar nelas qualquer pequena consolação, porque todo o nosso ser sabe que fomos criados para gozar e só para gozar. Mas os nossos pobres primeiros pais foram enganados e seduzidos por Satanás. Mas não nos lamentemos, porque o Senhor nosso Deus mediou este mal, com imensas vantagens. Entrai na vida interior e vereis que não há comparação entre o que antes foi prometido e o que agora nos é dado. Vede que o Espírito Santo quer e deseja que façamos. Quem assim age dá a Deus um grandíssimo contentamento e alcança para si mesmo grandes vantagens. Ficai atentos, ponde os vossos olhos e o coração em não cometer faltas deliberadas ou conscientes, como eu digo, e em não dar a ninguém, nem às pessoas, nem às coisas, afeto algum de coração, por pequeno que seja. E se, depois de fazer isso, sentes aridez na oração, estai na missa com aridez, comungais com aridez, e tudo fazeis com aridez. E se vos custam muitos vencimentos que Deus vos pede, mas por muito que vos custe, embora chorar, não deixais de os fazer, não temais. Eu, pelo menos, bem chorei, porque me queria vencer e não podia, mas por fim conseguia. Sempre que vos examinais e não encontrais faltas cometidas deliberadamente, não temais. Se eu vos disse, falasse convosco, dava-vos os parabéns por essa aridez. Porque fazer as coisas que se referem ao serviço de Deus com aridez é sinal inequívoco de que só procuramos Deus e o que fazemos por puro amor a Ele. Isso nos é ensinado nessa escola divina, cujo mestre é o próprio Deus. E quem melhor do que Ele sabe o que lhe agrada e desagrada, o que é melhor e o que não é tão bom, e o que em si mesmo nos aproveita ou prejudica? Quem melhor que Ele para saber? Quando é o consolo que nos move a fazer as coisas do serviço do Senhor, acreditai-me, não procuramos nem nos dispomos a fazê-las por Deus, mas por amor próprio e procurando-nos a nós mesmos. Vamos, pois, deixar de lado todos os gozos, pois para isso não está preparada uma eternidade só de gozo. Agora é hora de padecer mais e mais por amor daquele que deu a vida por nós. Assim seja. Decenário do Espírito Santo, de Francisca Javiera Del Valle. Oração final para todos os dias. Santo e Divino Espírito, por quem fomos criados sem outro objetivo senão de gozar pelos séculos sem fim da felicidade de Deus e gozar dele, com ele, das suas formosuras e glórias. Vê, Divino Espírito, que tendo sido todo o gênero humano chamado por ti a gozar dessa felicidade, é muito reduzido o número dos que vivem com as disposições que tu exiges para adquirir. Vê, Santíssima Suma, bondade e caridade infinita, que não é tanto por malícia que assim agem, mas por ignorância. Vê que não te conhecem. Se te conhecessem, não o fariam. Estão tão obscurecidas hoje as inteligências que não podem conhecer a verdade da tua essência. Vem, Santo e Divino Espírito, vem, desce à terra e ilumina as inteligências de todos os homens. Eu te garanto, Senhor, que com a claridade e beleza da tua luz, muitas inteligências te hão de conhecer, servir e amar. Senhor, ninguém pode resistir nem vacilar à claridade da tua luz e à ferida do teu amor. Recorda, Senhor, o que aconteceu àquele homem tão famoso de Damasco, no começo da tua igreja.
Olha como odiava e perseguia de morte os primeiros cristãos. Recorda, Senhor, com que fúria saiu com seu cavalo, a quem também pôs furioso, e precipitadamente corria à procura dos cristãos, para passar a espada todos quantos encontrava. Olha, Senhor, olha o que aconteceu. Apesar da intenção que ele tinha, iluminaste com a tua luz a sua escura e cega inteligência, feriste-o com a chama do teu amor e imediatamente te conheceu. Disseste-lhe quem és e ele te seguiu, te amou e não tiveste nem entre os teus apóstolos defensor mais acérrimo da tua pessoa, da tua honra, da tua glória, do teu nome, da tua igreja e de tudo o que a ti, nosso Deus, se referia. Ele fez por ti tudo o que podia e por ti deu a vida. Olha, Senhor, o que chegou a fazer por ti quando te conheceu, aquele que, quando não te conhecia, era um dos teus maiores perseguidores. Senhor, dá e espera. Vê, Senhor, que não é fácil resistir à tua luz, nem à tua ferida, quando feres com amor. Vem, pois, e se as inteligências não conseguem conhecer-te, a claridade da tua luz, vem como fogo que és e incendeia todos os corações que hoje existem sobre a terra. Senhor, eu juro-te por quem és, que se fizeres isto ninguém resistirá ao ímpeto do teu amor. É verdade, Senhor, que as pedras são insensíveis ao fogo. É uma grande pena, mas o bronze derrete-se. Vê, Senhor, que as pedras são poucas, porque é muito pequeno o número dos que, depois de te conhecerem, te abandonaram. A maioria, que é imensa, nunca te conheceu. Põe em todos estes corações a chama divina do teu amor e verás como te dizem o que te disse aquele teu perseguidor de Damasco. Senhor, que queres que eu faça? Ó Mestre divino, único consolador dos corações que te amam, olha hoje para todos os que te servem, com a grande pena de não te ver amado porque não és conhecido. Vem consolá-los, Consolador divino, porque esquecidos de si, nem querem, nem pedem, nem clamam, nem desejam coisa alguma senão a ti, e a ti como luz e fogo, para que incendeis a terra, de um extremo ao outro, para ter o consolo de ver-te nesta vida conhecido, amado, servido por todas as tuas criaturas, para que em todos se cumpram os teus amorosos desígnios e todos os que agora existem na terra, e os que hão de existir até o fim do mundo, todos te louvemos e bendigamos, na tua divina presença pelos séculos sem fim. Assim seja.